e batiam até que sangrassem com aquele objeto chamado walker. Sempre que as pessoas leem um livro infantil, geralmente pensam que o autor tem algum tipo de paixão genuína por crianças, seja pelo desenvolvimento ou bem-estar dos pequenos, e normalmente esperamos que eles tenham as melhores intenções. Entretanto, o caso que você assistirá a seguir provou que nem sempre isso é verdade, e que esses autores podem ser completamente diferentes do que você imagina nos bastidores. Bem-vindos ao canal, eu sou a Kim Siqueira. Se você gosta de casos criminais, sobrenaturais e mistérios, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Já deixa agora aquele like no início do vídeo que é muito importante para ajudar o meu trabalho. E sem mais enrolação, bora começar esse caso sinistro. A história de hoje é sobre Jennifer Wolfthal, uma mulher de 45 anos que escreveu um livro infantil que foi recebido com aclamação pela crítica, chamado Um Amigo de Verdade. Para saber mais sobre essa autora, vamos dar uma olhada em seu perfil de autor na Amazon. Jennifer Wolfthal cresceu na ensolarada Flórida do Sul, Estados Unidos. Quando era criança, você a encontraria imersa em qualquer coisa criativa, desenhando, dançando e brincando de professora com seus alunos de pelúcia. Essa paixão para ensino e criatividade a seguiu até a idade adulta, quando ela se formou na Universidade da Flórida Central com um diploma de bacharel em educação elementar. Pelos próximos 8 anos, Jennifer lecionou na 4ª série em escola pública. Durante aqueles anos, Jennifer gostava de inspirar o amor pela escrita em seus alunos e descobriu que os livros ilustrados eram um meio para atingir esse objetivo. Ela continuou sua jornada de ensino através da educação domiciliar de seus próprios filhos. Atualmente, ela reside na Flórida Central com seu marido Joseph e seus 3 filhos. Como diz o perfil de Jennifer, durante sua carreira como professora, ela se casou com seu marido Joseph Wolfthal, de 43 anos, um engenheiro que trabalhava na Lockheed Martin, que é a maior fabricante de artigos militares do mundo. No ano de 2014, o casal adotou 3 crianças, 2 meninas e um menino, que obviamente não tiveram as identidades reveladas por serem menores. Nas fontes não é informado a idade das crianças na época em que foram adotadas, mas quando o caso veio à tona, as crianças tinham entre 8 e 11 anos de idade. Embora Jennifer tenha trabalhado por muitos anos como professora, ela decidiu deixar seu emprego e educar seus filhos em casa. Essa prática, conhecida como homeschooling, é uma modalidade de ensino em que os pais são os responsáveis pela educação dos filhos, sendo muito comum nos Estados Unidos. O livro de Jennifer, chamado Um Amigo de Verdade, foi publicado em 2020. Era um livro sobre 2 crianças chamadas Max e Benny, que entraram em uma discussão. Como resultado, um dos meninos tenta construir um novo amigo, mas no final, os 2 personagens principais superaram a briga e voltam a ser amigos novamente. Após o sucesso desse livro, a Jennifer já estava escrevendo um outro livro que seria lançado no ano de 2021. Porém, depois que detalhes horríveis sobre sua vida familiar vieram à tona, essa data de lançamento nunca chegaria. Como Jennifer decidiu educar os filhos em casa, as pessoas não tinham a menor ideia de como elas estavam sendo tratadas. Além de não frequentarem mais a escola, Jennifer e Joseph pararam de levá-los para exames médicos periódicos, negligenciando a saúde das crianças. E com o passar do tempo, amigos, vizinhos e familiares passariam a não ver mais essas crianças. A situação que as crianças viviam dentro daquela casa era nada menos que infernal. Dia após dia, eles eram alimentados somente com um tipo de comida. Jennifer e Joseph despejavam um pouco de cereal, purê de vegetais e água em uma tigela, misturavam e davam para as crianças em todas as refeições. Mesmo sendo essa a única opção de comida, as crianças ainda tinham sorte se recebessem essa mistura para comer. Às vezes, o casal se recusava a alimentá-los até o final do dia, resultando nas crianças recebendo apenas 1 ou 2 refeições diárias no máximo. Mesmo assim, as crianças estavam tão enojadas daquela mistura nojenta que muitas vezes se recusavam a comer. E quando elas não comiam, sofriam punições severas de diversas formas.
A punição mais comum era quando o casal obrigava as crianças a se exercitarem até a exaustão quase todas as noites. As crianças eram forçadas a fazer agachamentos até não conseguirem mais ficar em pé. Mesmo a família não seguindo nenhum tipo de religião, a Jennifer dizia para as crianças que elas estavam pecando quando as crianças não a obedeciam ou faziam qualquer travessura que uma criança normal faz. As crianças também eram forçadas a escrever várias frases como punição, às vezes milhares de vezes. Uma vez, uma das crianças foi obrigada a escrever 1.100 vezes no caderno a seguinte frase: "Meu corpo fica esticado na cama o tempo todo. Nunca me deram permissão para me mover ou dizer qualquer outra coisa. Agora eu posso escrever sobre isso junto com todo o resto. Eu sou um idiota." Além das punições, Jennifer e Joseph tinham um desejo sádico por um objeto chamado de walker. Não se sabe exatamente o que era esse walker, mas foi descrito pelas crianças como um objeto similar a um bastão que o casal embrulhava em um pano, provavelmente para impedir que o objeto deixasse marcas nas crianças durante as agressões, o que não adiantou muito. O casal frequentemente batia nas mesmas partes das crianças, tantas vezes até sair sangue. E o casal não tratava essas feridas, deixava as crianças totalmente machucadas. Certa vez, uma das crianças pediu um curativo para os pais, e isso deixou eles tão irritados que eles voltaram a agredir a criança até que ela ficasse bem mais machucada. Como se falta de comida, exercícios físicos até exaustão e sessões de espancamento não fossem o suficiente, o casal também controlava as idas ao banheiro das crianças. Os três só podiam ir ao banheiro em um determinado horário, geralmente uma vez ao dia. Às vezes, no máximo 2 vezes, mas geralmente podendo ir uma única vez no dia. Além de controlar o horário das necessidades fisiológicas, as crianças também não podiam entrar no banheiro quando quisessem. Em vez disso, todos os três eram obrigados a usar fraldas na maior parte do tempo, mesmo que eles já tivessem passado dessa fase. E na maioria das vezes, com medo de serem punidos, eles faziam as necessidades na fralda mesmo, com medo de pedir para ir ao banheiro e sofrer algum tipo de castigo. As crianças também não tinham permissão para tomar banho, elas ficavam sujas por dias, até mesmo semanas. Inclusive, as crianças disseram que não escutavam a Jennifer e o Joseph tomando banho, o que sugere que eles também tinham hábitos de higiene um pouco questionáveis. Porém, de vez em quando, o casal aplicava um outro tipo de punição nas crianças. Durante a noite, o casal pegava um balde de água fria e derramava nas crianças enquanto elas dormiam. Para piorar a situação, as crianças não tinham roupas de cama. Elas dormiam em um colchão de borracha com um travesseiro sem fronha. E depois que o casal fazia essa maldade de jogar água fria neles, as crianças não podiam se levantar para se secar ou se limpar. Elas tinham que dormir no colchão de borracha molhado e totalmente encharcados. Para tentar amenizar, as crianças bebiam a água que ficava empoçada ali no colchão, pelo menos para que conseguissem dormir. Parece que essa era a punição preferida da Jennifer. Ela gostava de ver as crianças se contorcendo de frio. Jennifer ainda os forçava a dormir com grandes ventiladores barulhentos perto de suas camas por 2 motivos. O primeiro motivo era para deixá-los ainda com mais frio e piorar a punição. O segundo motivo era para que as crianças não pudessem ouvi-los interagindo com outras pessoas na casa, e também para que elas não pudessem se comunicar entre si. Porém, mesmo com o barulho do ventilador, as crianças ainda conseguiam ouvir umas às outras sendo agredidas à noite. Depois de anos sem ver qualquer outra pessoa que não fossem os pais ou os irmãos, uma das filhas disse que passou a controlar os dias contando em sua cabeça, com medo de escrever em algum lugar e ser descoberta e sofrer algum tipo de punição por isso. Após anos em cárcere privado, as crianças ficaram com medo até mesmo de sair do quarto e ir para outro cômodo da casa. O quarto onde eles eram mantidos se tornou uma espécie de masmorra improvisada, e as crianças foram condenadas a viver uma vida de apenas existir, em um quarto silencioso esperando que seus pais adotivos entrassem pela porta furiosos
e os torturassem. Foram aproximadamente 7 anos de negligência e abusos. Jennifer e Joseph não deixavam as crianças terem contato com ninguém. Tampouco os levavam em consultas médicas com medo de que os abusos fossem descobertos. Entretanto, tudo mudou quando a filha mais nova do casal, de apenas 8 anos, precisou ser socorrida porque estava à beira da morte. Era dia de Ano Novo de 2021. Depois que a menina de 8 anos ficou inconsciente, Jennifer e Joseph decidiram que não tinham escolha a não ser levá-la ao hospital. Eles a levaram para o Advent Hospital em Winter Park, na Flórida. Chegando lá, os médicos ficaram chocados com o estado da criança. A equipe médica rapidamente percebeu que não era um simples atendimento de emergência. A menina precisou ser transferida para outro hospital que tivesse uma unidade de terapia intensiva pediátrica. Os médicos descobriram que a menina estava sofrendo de uma grande quantidade de problemas de saúde, como insuficiência renal e hepática ao mesmo tempo, além de pneumonia em ambos os pulmões, infecção por estafilococos e sepse. A menina também tinha inúmeras feridas abertas infeccionadas nas pernas, um grande caroço na parte de trás da cabeça, 2 olhos roxos e dentes da frente quebrados. A menina estava pesando apenas 40 libras, convertendo dá aproximadamente 18 quilos, o que é muito abaixo do peso ideal para uma criança naquela idade. Devido à gravidade do caso, a equipe médica imediatamente acionou a polícia. As autoridades foram até o hospital e se encontraram com um agente do Serviço de Proteção à Criança, que é tipo um conselho tutelar nos Estados Unidos. Primeiramente, os policiais se encontraram com o Joseph e o questionaram sobre os eventos que levaram à hospitalização da menina. Enquanto conversavam, Joseph mencionou que precisava voltar para casa porque havia deixado seus 2 outros filhos sozinhos em casa. Os policiais, preocupados que os outros filhos estivessem no mesmo estado que a menina, decidiram prender o Joseph. Em seguida, eles foram até a casa para resgatar as outras crianças. Enquanto isso, no hospital, a Jennifer estava discutindo com a equipe médica sobre o que tinha acontecido com a menina. Ela disse para os médicos e enfermeiros que aqueles ferimentos foram causados por uma coincidência infeliz, já que a menina havia caído algumas vezes nos dias anteriores. E para complementar a mentira, Jennifer disse para os médicos que a menina estava com os dentes da frente quebrados porque escovava os dentes com muita força. Obviamente que os médicos e a polícia não acreditaram nessa história absurda e Jennifer também foi presa e levada sob custódia. Quando a polícia chegou na casa do casal para resgatar as 2 crianças, eles ficaram perplexos com o estado em que elas estavam. Assim como a caçula, as crianças estavam em uma situação deplorável e imediatamente foram encaminhadas ao hospital para exames. A filha mais nova precisou ficar internada na UTI pediátrica por meses. Uma das crianças ficou internada no hospital por 1 semana, sendo tratada de suas inúmeras feridas abertas, desnutrição, hematomas e várias infecções de pele. Já a outra criança ficou no hospital por 2 semanas devido aos mesmos sintomas. Todas as crianças precisaram passar pela realimentação hospitalar. Isso significava que elas estavam tão desnutridas que precisavam se acostumar a comer alimentos novamente de forma gradual, ou poderiam correr o risco de terem a síndrome de realimentação. A síndrome de realimentação é uma condição potencialmente fatal que pode ocorrer em pessoas desnutridas que voltam a comer repentinamente. Pode ocorrer em pacientes que passaram por jejum prolongado ou processos catabólicos graves. No caso das crianças, elas estavam severamente desnutridas, já que mal recebiam alimentos e quando recebiam eram aquela mistura nojenta de cereal, purê e água. Depois que as 2 crianças receberam alta do hospital, elas receberam um plano de cuidados para continuar sua recuperação e foram colocadas em um lar adotivo. A nova família adotiva recebeu o plano de tratamento para continuar o processo de recuperação. Quando as 2 crianças estavam finalmente recuperadas, elas foram levadas pelo conselho tutelar para uma entrevista para contarem tudo o que haviam passado nas mãos da Jennifer e do Joseph. As 2 crianças se abriram dizendo que os pais adotivos não eram legais. Eles explicaram todos os abusos que sofriam diariamente, explicaram tudo. Desde a comida, as frases que eram obrigados
obrigados a escrever milhares de vezes, o exercício até a exaustão, o banho de água fria, enfim, eles contaram tudo. As crianças também disseram que seus pais se revezavam para bater nelas, e batiam até que sangrassem com aquele objeto chamado Walker. Enquanto isso, a polícia continuava as investigações na casa da Jennifer e do Joseph, onde encontraram mais evidências dos abusos, como as milhares de frases que as crianças eram obrigadas a escrever. Eles também descobriram que a fechadura da porta do quarto que as crianças ficavam trancadas estava ao contrário, o que significa que a Jennifer e o Joseph os trancavam pelo lado de fora. Após as entrevistas e a investigação, a polícia decidiu interrogar o casal sobre os abusos. E a única coisa que o Joseph respondeu foi: "Posso ligar para o meu advogado?" Devido às boas carreiras de Jennifer e Joseph e à paixão por cuidar de crianças que ambos aparentemente compartilhavam, tanto os membros da comunidade quanto as pessoas que compraram o livro de Jennifer ficaram chocados ao ouvir como eles realmente tratavam seus próprios filhos. Jennifer Roththal foi presa sob 3 acusações de abuso infantil agravado e 3 acusações de negligência infantil. Joseph recebeu as mesmas acusações, incluindo uma acusação de cárcere privado. Para evitar que Joseph tivesse qualquer tipo de contato com a sua esposa ou com as crianças, o juiz fixou sua fiança em $210 mil, o que aparentemente ele não conseguiu pagar. Porém, a Jennifer foi solta após pagar uma fiança, mas não é dito nas fontes o valor que foi pago. No entanto, 3 semanas depois, Jennifer foi presa uma segunda vez sob acusações de cárcere privado, que também foram adicionadas ao seu processo, dessa vez sem fiança. Mesmo após tanto tempo, a filha adotiva caçula do casal ainda continuava internada, enquanto as outras 2 crianças estavam se acostumando com a sua nova família adotiva. Depois que todas as notícias saíram na mídia, a carreira de escritora de Jennifer desmoronou instantaneamente. Isso a levou a tirar seu site do ar e desativar suas redes sociais o mais rápido possível. Na internet, qualquer site que vendesse os livros de Jennifer eram bombardeados por críticas, e muitas dessas críticas estavam notificando potenciais compradores sobre o que a Jennifer tinha feito com os próprios filhos, e pedindo para não apoiar esse monstro. A Clevis Publishing, editora do livro da Jennifer, escreveu uma declaração no Google Books logo depois que o caso veio à tona. Eles declararam: "Na Clevis, acreditamos que as crianças são lindas e merecem nosso maior respeito e cuidado. É por isso que publicamos livros para enriquecer suas vidas e ajudá-las a crescer aprendendo a se conhecer, como interagir com os outros de uma maneira boa e como o mundo funciona." Fomos informados sobre notícias horríveis sobre a prisão da antiga autora da Clevis, Jennifer Roththal, e condenamos veementemente o abuso infantil, o abandono e a negligência, hoje e sempre. Faremos o que estiver ao nosso alcance para cessar a comercialização de seu livro. No tribunal, o juiz deixou claro que o casal poderia enfrentar mais de 100 anos de prisão com base na gravidade das acusações. Porém, antes que isso pudesse acontecer, Jennifer e Joseph fizeram um acordo judicial em troca de uma sentença muito menor. Os promotores concordaram em retirar 3 acusações de sequestro movidas contra o casal em troca da confissão de culpa. Finalmente, o caso chegaria a uma conclusão em janeiro de 2025. O julgamento que estava marcado para acontecer em 13 de janeiro não aconteceu, já que Jennifer e Joseph Roththal se declararam culpados pelo que fizeram. Como os dois haviam feito o acordo e se declararam culpados, eles acabaram com muito menos de 100 anos de prisão. Joseph foi condenado a um total de 10 anos de prisão, já a Jennifer foi condenada a 12 anos. Nenhum de seus advogados fez qualquer comentário sobre a sentença. O gabinete do procurador do estado disse que esse acordo de confissão e sentença garante que o casal passará um tempo significativo na prisão, enquanto protege as vítimas traumatizadas do estresse de ter que testemunhar. O próprio juiz disse que o gabinete do procurador garantiu que tanto a polícia como o novo tutor das crianças apoiassem a sentença antes de concordar com ela. Felizmente, as 3 crianças sobreviveram e não têm nenhum tipo de contato mais com a Jennifer ou com o Joseph. E a nova família está os ajudando a superar todo o trauma que eles passaram. O livro de Jennifer Roththal não está listado na Amazon, apesar de ainda ser possível encontrar
encontrar o perfil dela. Mas apesar de tudo o que aconteceu, o livro ainda está disponível em alguns outros sites para compra. É muito provável que essas lojas simplesmente não estejam cientes do tipo de pessoa que a autora desse livro infantil é. Confesso que eu achei a sentença que eles receberam muito branda. No mínimo, eles deveriam pegar aí uns 40 anos de prisão por tudo que eles fizeram as crianças passar. O corpo consegue se recuperar das marcas físicas, mas tem traumas que nunca poderão ser superados ou esquecidos. E eu quero saber a sua opinião sobre esse caso. Comenta aí pra mim o que você achou sobre a sentença que o casal recebeu. Muito obrigada por assistir e até o próximo caso sinistro.